Iniciando nossa reunião, ah, eu vou ser bastante prático dessa vez, em função da estrutura e do planejamento. Embora eu fiz questão de, trazer aqui a revisão número 4 que nós tivemos dentro da programação. Esta era anterior à 3 e nós temos aqui a 4, onde, fizemos uma reprogramação das datas com relação a essas semanas, não, que cobririam o estudo da consolidação da paz, não, relacionado à política externa de Venizelos. Hoje faremos a primeira parte e apenas meados do próximo mês, em junho 25, complementaríamos aí falando do tema mais importante, que é a questão da aproximação com a Turquia, né, através dos acordos, vários acordos, assinados, né, de Ankara, e, também com relação à Bulgária, não, que foi, uma das poucas nações que Venizelos não conseguiu reaproximar. E apenas no próximo semestre, condensando o que estava programado para a Lígia, faremos dia 6 de agosto, num trabalho dividido entre a Lia e eu, a questão da ascensão da oposição, né, antivenizelista, né, quer dizer, ou seja, a derrota do partido e dos simpatizantes de Venizelos, e praticamente aqui se sela o período da Segunda República e a restauração da monarquia. Bom, eu vou então entrar direto dentro, do contexto da nossa reunião de hoje. Vamos falar bastante da política externa de Venizelos, e essa política externa de Venizelos, ela está toda engajada, toda envolvida, imersa num quadro internacional, embora os maiores problemas da Grécia ainda continuem sendo os problemas internos. Então, cobriremos hoje o contexto internacional, ou seja, o que acontecia na Europa, principalmente, não? No entorno, nos Balcãs, ou melhor, no leste europeu, e as principais iniciativas de Venizelos, não é, nas relações diplomáticas. Os tratados importantíssimos que ele assinou com a Itália e a Iugoslávia, e a questão fundamental cipriota, né, e as relações com as potências. Bom, nossa figura, tranquilo, sentado à mesa, e fazendo o que mais representa essa figura nesse praticamente um dos últimos mandatos dele como primeiro-ministro da Grécia. Ou seja, ele se cansou de assinar acordos, na sua grande maioria, bilaterais, né. Então vamos ver um pouco o que foi essa história, e, apenas como revisão, é importante lembrar que praticamente Venizelos, ele chega a um dos seus últimos mandatos, e chega ainda muito bem, e muito bem apoiado para que ele possa dar sequência às suas últimas realizações, não. Aqui nós temos a crescente, penetração da oposição, principalmente baseado na construção recente do Partido do Povo, ou melhor, o partido que, embora fosse um partido de direita, um partido extremamente conservador, era francamente monarquista. E, existe um tópico, nós não vamos estudar isso aqui hoje, é apenas para mostrar que o Tsaldaris, né, o Panagis Tsaldaris, ele entra à sequência de um bom trabalho que o Venizelos realiza, e entra por umas circunstâncias turbulentas, vamos entender por quê, com uma grande representatividade, né, em número de cadeiras aí no Congresso, a partir aí do desvanecimento do Venizelos. E só lembrando que, a figura do presidente, por ser república, uma das figuras mais importantes deveria ser o presidente na Grécia,
o nome de Pavlos Kondoriotis ele sempre foi representativo. Em 1929, ainda quando Venizelos havia retomado o posto de primeiro-ministro, ele ainda era presidente. Por conta de saúde, ele teve de renunciar. A história chega a comentar que esse foi uma das primeiras grandes dificuldades que o Venizelos acabou tendo, mas de uma maneira muito hábil ele colocou no cargo, né? Ele convidou para o cargo e sugeriu para o cargo de presidente um político extremamente de carreira, antigo, quase nada venizelista, né? Mas que pelo menos atraía a oposição, que era o Alexandros Zaimis, e ele se manteve como presidente da Grécia até efetivamente o próximo mandato da oposição, né? Muito bem, aqui começamos a entender um pouco o que ocorria com a Europa no interstício, ou melhor, no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra. Logo após o término da Primeira Guerra, onde a Entente buscava então fechar os seus acordos de paz e restabelecer e reorganizar não só a vida social e a economia na Europa, mas principalmente o seu maior problema, que era a questão das fronteiras, uma série de eventos contemporâneos vinham ocorrendo. Nós não vamos aqui tratar da questão do que ocorria no Ocidente, mas o nosso foco é nos Balcãs, o nosso foco é na Europa do Leste, onde não foram poucos os problemas. Na sua maioria, a Liga das Nações, entre o período de 1920 e 1930, ela enfrentou não apenas disputas de fronteiras, mas principalmente a questão de proteção dos refugiados, realocação étnica, né, de minorias. Muito disso também resultava numa série de crises financeiras, até porque as grandes potências não tinham pós-guerra recursos e lastro financeiro para dar sequência a uma série de projetos de paz, e entre outros problemas. Aqui nós podemos ver que a Grécia contribuiu com várias dessas crises aqui durante esse período, né? Aqui ele lista aquele problema em que a Itália se viu ocupando a ilha de Corfu. Aqui ele lista como se fosse uma crise econômica, porque para que a Itália saísse e abandonasse Corfu, o governo grego teve que entregar uma boa soma em dinheiro de indenizações. Nós vimos isso, né? Naquele incidente na Albânia de Cacaria, né? Eu acho o nome da cidade. Em cima, uma série de questões relacionadas ao reassentamento de refugiados que vinham da Anatólia, e também problemas efetivamente com a região da Macedônia, Bulgária. A prevenção, aquele incidente que tivemos também com a Bulgária, onde quase se estoura uma guerra em 1925 com o nosso ditador, não? Em 1925, e vários outros pontos ali. A Iugoslávia não deixou, a Iugoslávia talvez ela era a queridinha da Liga das Nações, por conta de, inicialmente, logo no pós-guerra, ter conseguido abraçar ou reunir, integrar uma série de pequenas nações através da Iugoslávia, não através da influência sérvia. A Bulgária, principalmente confundindo as questões de etnia búlgara com fronteira, então era um país que buscava sempre a alteração das fronteiras. A própria Romênia preocupada com as fronteiras com a Rússia, e assim vai. Bom, a Itália com um crescimento em escala do fascismo, não? Bom, tudo isso era a figura, ou seja, entre outras situações, era a figura que caracterizava o ambiente
era o resultado, tudo isso já vinha acontecendo, já havia acontecido quando Venizelos, em 28, reassume, retorna com grandes planos e principalmente focado nas questões de reinserir a Grécia no contexto internacional. Um dos pontos sérios que existia e que a Liga das Nações não conseguia tratar, até porque muitas nações nasceram pós Primeira Guerra, era resolver os conflitos de fronteira. E dentro desses conflitos, alguns países passaram a se caracterizar, alguns dentro da Liga, outros não, outros recém-criados, como países ou ter a existência de governos revisionistas. Não, governos revisionistas, à época, eram ditos os países que sempre questionavam os tratados de paz pós-guerra, sempre questionavam principalmente as fronteiras do último tratado de Lausanne, né, se era justo ou não era justo. A própria Itália, ela não abria mão das ilhas do Dodecaneso, né, o que fazia também a Turquia se incomodar um pouco com essa questão. Bom, não obstante, né, não menos importante, ou talvez um dos mais importantes, a economia americana premia os problemas da Europa com o surgimento da Grande Depressão. Essa Grande Depressão, ela é, quando estudada por economistas, embora a Grande Depressão, embora a redução da atividade econômica tenha durado de 3 a 4 anos, né, ou seja, foi de 1929 até 1932, 33, a Grande Depressão é estudada até 1939, porque esses países que foram afetados por esse problema conjuntural econômico, eles só começaram a recuperar o mesmo nível de atividade econômica ou de PIB a partir de 1939. Então, foi uma década em que nenhum país praticamente cresceu, desde a figura de 1929. Eu coloquei só alguns números aqui, alguns quadrinhos, para se entender o que efetivamente aconteceu com os países, não? De uma bonança para quem não sofria com os agures da guerra, né, em 28, andando com seu Bentley ou seu Rolls Royce, ele praticamente precisou andar de bicicleta, ir ao trabalho de bicicleta, né? Os números em cima das grandes potências não demonstram efetivamente o que aconteceu num período de 3 ou 4 anos, né? Só enxergar que a taxa de desemprego numa janela de visualização de 4, 3 anos, ela passou por 200%, 600%, é algo absurdo, não, de se imaginar. Bom, eu montei aqui apenas um quadro sinótico para que nós possamos perceber como Venizelos também foi premiado com o cenário da economia mundial, ou seja, durante os anos, o Venizelos praticamente, ele se viu trabalhando dentro da janela da grande, ou seja, do pior período da Grande Depressão, entre 29 e 33. A curva a curva de cor escura aqui, preta, ela mostra o que aconteceu com o PIB, né? O eixo da ordenada, o que fica em pé, ele mostra o que era a renda per capita do americano. Ele partia à época de quase 8.000, 7.500 dólares, não? E ele desceu na faixa dos seus 5.000 dentro desse período. E os outros países, eu acho que com uma desaceleração ou com uma taxa de inclinação da curva um pouco menor, também tiveram esse impacto. Eu vou falar
desse gráfico um pouco mais de detalhes para que a gente possa um pouco interpretar o que foi a dificuldade de Venizelos. Esse gráfico ilustra bem, eu retirei de um bom estudo ali que eu levantei, até porque esse estudo ele defende uma teoria de que esses países só se salvaram porque acharam o mapa do tesouro, tentando desacoplar o padrão ouro entre 31 e 32, né? Cada país que desindexou sua economia do padrão ouro conseguiu se ver mais liberto a proteger a sua indústria, digamos assim, a defender a sua economia, tendo menos interferência do que acontecia no mercado internacional. Eu não tenho aqui, esse estudo ele não considerou a Grécia, mas eu fiz um esforço de tentar buscar o que acontecia com a Grécia. E eu notei que a economia da Grécia ela seguiu um pouco aquela curva cinza em que a Hungria mais ou menos se apresenta, não? Quando Venizelos entrou, o PIB do grego não era tão ruim, era em torno de 2.340 dólares. E quando Venizelos, perdão, em 1938, esse PIB havia se recuperado para 2.677 dólares. E essa curva é muito parecida, a própria Hungria também em 32, ela desindexou a economia do padrão ouro, e assim que isso aconteceu, os mercados passaram, é claro, através de uma outra dinâmica, né, de um outro relacionamento econômico. Eu não vou entrar em detalhes disso, até porque o Capotaz, ele tratará isso em meados do semestre que vem com muito mais propriedade, mas onde eu queria que era mergulhar a Grécia dentro desse cenário para que a gente entendesse melhor o que vinha acontecendo. Bom, nessa curva, existem alguns pontos interessantes, porque o Brasil aqui entra e acho que tanto no Brasil quanto na Argentina, eles são pontos fora desse estudo, porque a desindexação do padrão ouros aqui não se deu por conta praticamente da crise, mas sim por questões mais de governo, não? Houve uma ditadura na Argentina aqui em 29 e eles tiraram um presidente que estava entrando com alteração da Constituição para um país muito mais comunista. Então, isso aqui tem outra relação, mas esses países europeus todos foram guiados pela mesma necessidade. E o que é mais interessante é que os Estados Unidos, ele foi um dos últimos a desindexar, e por isso que a curva dele foi tão mais acentuada, né? Bom, seguindo, apenas um texto para que a gente não fixe melhor essa questão. O importante aqui é colocar que a Grécia, sim, logo no início, ela sofreu, de uma certa forma. Venizelos ele tentou de várias vertentes adotar algumas políticas, primeiro deflacionárias, não é? Para evitar essas crises, mas isso não resolvia, né? Todas elas vinham falhando. Optou por indexar o dracma ao dólar, né? Que isso também se tornou insustentável, foi um grande erro, porque ele acabou praticamente esvaziando as reservas cambiais da Grécia. É de se notar que a Grécia era extremamente dependente de produtos lá fora, então, uma vez indexando, tanto a sua dívida externa aumentava, não é? Quanto a importação de produtos, e efetivamente o que acabou salvando a Grécia foi uma política muito mais da desindexação do padrão ouro, declara moratória para todos os pagamentos e defende com unhas e dentes a sua indústria nacional. Então, essas políticas aqui acabaram permitindo que a indústria grega ela se expandisse,
mesmo durante a depressão, tanto que no final da depressão foi um dos poucos países, embora a indústria dela fosse de pequena representatividade, e no impacto internacional, mas ela obteve quase 200% de crescimento dentro da década da Grande Depressão, né? Ou seja, foi mais ou menos em 39 ela saiu vencedora por conta disso que o Venizelos acabou tomando em termos de ação. Aqui entramos, então, num resumo do que foram as iniciativas não diplomáticas de Venizelos. Como é que a Grécia ela se encontrava dentro desse cenário que nós vimos até agora, de fora para dentro da Grécia? Bom, o fato é que, após o debacle de Esmirna, o mundo inteiro se afastou da Grécia. Os problemas da Grécia criaram um sério isolamento diplomático para o próprio país. A Grécia, por conta, até mesmo instaurando uma república, com todos os distúrbios e as polarizações políticas que o país vinha atravessando, fez com que essa república ela quase não tivesse relacionamento comercial e político com as outras nações. E é o retorno de Venizelos agora, com a sua experiência, né, em política externa, que vai acabar fomentando e direcionando ou pondo em prática o que a Grécia precisava em termos de acordos internacionais. E essa busca ela vai focar principalmente em garantir a paz, estabilizar fronteiras e tentar desdobrar e desenrolar acordos comerciais. Lembrando a vocês até que, mesmo dentro dos governos, dos primeiros governos da República, já existia na questão de fomentar os acordos comerciais internacionais além fronteira, já se vinha plantando algumas sementes, até mesmo com a feira de Tessalonique, não, para que você pudesse gerar oportunidades comerciais ali com os países do norte. Do lado direito, eu apenas coloquei algo que foi de extrema importância para a paz, não só para a Grécia, mas até mesmo para os Balcãs, que foi a assinatura em 1934, isso durou até a época em que a Alemanha nazista e a Itália fascista quebraram a utilidade desse acordo, que foi o acordo da Entente dos Balcãs, né? Esse acordo não foi assinado pelo Venizelos, foi assinado imediatamente após a entrada da oposição pelo Tsálldaris, em 1934. Venizelos já não era mais primeiro-ministro, só que o Tsálldaris ele tomou a iniciativa de dar continuidade a todo o esforço que o Venizelos acabou fazendo. Então, grande mérito dessa quase década de paz se deu por conta do Venizelos. Bom, vamos falar um pouquinho aqui mais dos tratados e protocolos internacionais, mas antes eu queria buscar um pouco mais de conteúdo para que a gente possa entender com um pouco mais de profundidade o que era isso, certo? E partindo mesmo do final para trás, ou seja, partindo desse acordo da Entente, embora tenha sido um esforço de Venizelos, a idealização de um bloco balcânico, ele acabou partindo de um governo nacionalista, acabou partindo de um membro da Liga das Nações, veio do próprio Mussolini, da Itália, onde ele, se entendendo como, dentro dessa região, como praticamente a maior potência militar e até econômica, ele propôs a formação de um bloco. Só que o interesse do Mussolini ele não colimava com o interesse de muitos desses países, não. O Mussolini ele queria realmente trazer a Turquia, a Grécia, a Bulgária e a Hungria para dentro desse acordo. Mas o Mussolini não conseguiu. Habilmente, o Venizelos ele trabalhava junto, se mostrava bastante interessado nisso,
e o Venizelos ele desviou a rota dessa proposta diplomática do Mussolini, correto? Tanto que o Venizelos até anualmente ele conseguia estabelecer conferências para tratar disso e particularmente ele já vinha adequando às necessidades da Grécia, essa necessidade que partiu da Itália. Bom, não deixando, é sempre importante aqui colocar que dentro desse período, a Itália, ela por conta da sua política revisionista territorial, ela sempre entrava em confrontos diplomáticos com a Grã-Bretanha e a França, e habilmente Venizelos tentava se aproximar, tentava voltar essa questão do relacionamento com a Grã-Bretanha e com a França. Bom, agora é importante aqui nós entendermos que quando houve o fim da Primeira Guerra Mundial, a Grécia ela enxergou a Iugoslávia, não é? Logo que se formou a Iugoslávia, como uma promissora grande potência, até mesmo territorial. A Iugoslávia ela reunia uma série de etnias não eslavas misturadas de uma certa forma, e esse interesse ele vinha seguido das preocupações das políticas internas que a Grécia estava envolvida. Primeiro, por conta do interesse da Iugoslávia de obter uma saída econômica pelo Mar Egeu. E o porto de Salônica, ele tinha a presença eslava, ele tinha, de uma certa forma, muita relação com a economia iugoslávia. A outra questão era o governo, um pouco nacionalista grego, não se incomodar com a presença de falantes eslavos na região do norte da Grécia. Então, isto era um problema que o Venizelos tinha que assim resolver, não, junto com a Iugoslávia. E ele ainda não tinha essa janela de visualização para onde isso ia desdobrar, ia rodar. O interessante é que, ao longo dos desdobramentos, ao longo das reuniões, Venizelos percebeu muito claramente que essa preocupação estava concentrada na sua totalidade com a Bulgária, ou seja, a Bulgária interpretava essa questão de fronteira da seguinte forma: muitos búlgaros, muita etnia búlgara fora da fronteira da Bulgária. Então, o governo entendia que deveria revisar as fronteiras para absorver essa população deslocada. Ao passo que a Iugoslávia não se importava com as fronteiras. A Iugoslávia estava preocupada em consolidar a etnia dentro das fronteiras pré-definidas pelo Tratado de Lausanne, né? E por todos os tratados anteriores do pós-guerra. Bom, temos aqui, entrando um pouco para falar da questão do reino da Sérvia. A Iugoslávia ela nasceu inicialmente numa situação de que a Sérvia estava mais preparada ou oferecida a integrar esses outros reinos, não da Croácia, da Eslovênia, e daí esse país ele seguiu tentando unificar também as etnias um pouco mais ao sul, não? Ou seja, macedônica e principalmente montenegrina e albanesa, né? Já cedo, e por conta talvez algo que o ministro anterior das relações exteriores, né, o Michalokópolos, ele já vinha desdobrando, o Venizelos acaba já tendo sucesso de assinar um pacto greco-italiano de amizade, principalmente
principalmente focado a um desdobramento comercial, eh, e o Venizelos ele deu muito foco para poder terminar esse trabalho do ministro das Relações, muito mais porque ele queria se aproximar da Grã-Bretanha e da França, né, e até mesmo parar um pouco de se discutir a questão das fronteiras. É claro que isto aqui teve um pouco de, cessão por parte do Venizelos, principalmente no que se refere a qualquer demanda com a Albânia, fronteiras ou, ainda o grande contingente populacional de gregos que existiam no sul da Albânia. Ele acaba tendo um grande sucesso em fechar esse acordo, não é. Aqui nós temos nessa figura, o que está de pé à direita é o Mussolini, né, com lenço branco, e assinando é o Venizelos embaixo, o próprio pacto. Este pacto foi de extrema importância, foi a primeira janela aberta para a Liga das Nações começar a reconsiderar a participação da Grécia dentro das reuniões de paz ou da própria Liga, né, na resolução de problemas internacionais. O, ah, esse, ah, esse pacto ele teve uma duração de 5 anos. Ele chegou a seguir com alguma renovação, mas o Venizelos sempre precisava visitar, digamos assim, pedir certa bênção para o Mussolini, visitando Roma, para a manutenção do pacto. E sempre recebendo as cobranças do Mussolini, em que a Grécia deveria ajudar a trazer a Bulgária e trazer a Hungria, não é? E principalmente isolar a Iugoslávia dessa necessidade de unificação dos Balcãs. Bom, o fato é que, não só a assinatura, mas como a boa relação de manutenção desse pacto de amizade fez com que a Grécia, eh, deixasse de ser marginalizada dentro das grandes potências, né. Isso, foi uma grande porta de entrada para os trabalhos de Venizelos. Eu peguei alguns jornais, isso dentro do próprio Brasil, né, se comentava muito, ou seja, esses passos praticamente o Venizelos ele não ficava na Grécia, ele viajava a Europa. Ele ia de país em país, e era Bulgária, e era Romênia, a partir de 1930, vamos falar isso na próxima reunião, ele não parou também de tratar com a própria Turquia, e, e assim ele desdobrava as relações. Mas aqui mesmo, esse pedaço aqui, eu tirei do dia 10 de janeiro de 31. Esse pacto com a Itália já havia sido assinado há 3 anos, mas eram frequentes as idas dele à Itália, para sempre manter o pacto, sempre discutir esse pacto com o governo italiano. E aqui eu assinalei de vermelho uma situação muito interessante, né, onde ele relata que o próprio Venizelos, não é, ele aludiu a falar da União Pan-Balcânica, e a propósito que as propostas em tal sentido não haviam sido lançadas por estadistas responsáveis. Além disso, levantaram uma série de dificuldades não menores do que as entravam na realização do projeto de União Pan-Europeia. Parecia-se assim conveniente guardar reserva da matéria. Aqui, para quem não entendia o que acontecia no leste europeu, era sempre a fuga de Venizelos, a demanda que o Mussolini fazia de proatividade da Grécia para poder isolar a Iugoslávia. Então, em outras palavras, era o que essa mensagem queria efetivamente falar toda vez que o Venizelos se juntava com o Mussolini, não? Bom, mais um também, indo à Romênia, mas o fato é que essas viagens, do Venizelos, é que quando ele não ia à Itália, ele certamente aqui ele buscava algum plano em que era um pouco oposto ao que o Mussolini propunha, não é?
ou um bilateral ou alguma coisa mais unificada, desde que a Grécia pudesse consolidar a paz e não ver o país mais envolvido naquela questão que aconteceu com o debacle de Esmirna. Falamos agora aqui um pouco da Iugoslávia, eu trouxe um pouco o mapa, não é muito diferente, embora essa figura aqui ela seja um pouco mais atual, mas essas fronteiras não estão muito diferentes do que ocorreu, na década de 20. Isso era a Iugoslávia da época, quase nada diferente do que é hoje a formação de novos países através da desintegração da Iugoslávia. Eh, e, o que daqui o que daqui é importante considerar é que o rei da Sérvia à época, o Alexandre I, ele acabou de uma certa forma confrontando a Itália na manutenção e das na manutenção desses, vamos chamar assim, dessas nações, dessas fronteiras, incorporando diferentes etnias, um pouco, embora a língua fosse quase a mesma entre todas elas, não? É, evidentemente existiam regionalismos, um pouco de diferença linguística quando ia para o sul, não? Mas religiosa principalmente, mas o que ele tentava fazer era conter as tendências separatistas e mitigar essas paixões nacionalistas que existiam dentro da ordem que a Sérvia conseguia manter, o que era um interesse contrário por parte da Itália. A Itália tinha muito interesse na costa do Mar Adriático e buscava sempre fazer com que a Sérvia olhasse para o outro lado, não para o leste e não para o oeste. Bom, isso é apenas um dos inúmeros casos de confronto entre a Itália e a Iugoslávia que ocorreram à época. Foi só para ilustrar que uma coisa simples, não, a Itália aqui, logo na formação das fronteiras da Iugoslávia, a Itália acabou ficando com o norte da Iugoslávia e existia uma disputa muito grande de um grande porto de Fiume, e esse porto de Fiume praticamente, mesmo tendo tratado e ratificado a divisão, digamos assim, da fronteira mais ao norte com a Itália em 1928, mesmo assim essas relações elas não se estabilizaram, o que acabou criando um atrito muito maior entre a Itália e a Iugoslávia. Outro ponto que incomodava a Itália frente aos auspícios de unificação da Iugoslávia era a questão da Albânia. Eu não vou entrar aqui mais em detalhes, mas o importante aqui é considerar e entender o seguinte: o sul da Iugoslávia, praticamente você tinha uma população misturada ou de etnia albanesa e principalmente muçulmana. E esta população, ela vinha sendo assediada pelo novo reino da Albânia a se integrar à Albânia, e também defendida de uma certa forma pela própria Itália. Então, dentro dentro dessa questão, a Itália, com toda a sua influência, ela acabou conseguindo aumentar a sua zona, digamos assim, de decisão política na região da Iugoslávia, o que incomodou muito a Iugoslávia e dificultou os acordos entre a Iugoslávia e a Itália. Bom, dando continuação, eu vou pular essa parte, isso eu coloquei apenas para que nós tivéssemos uma visão de que o problema maior da Albânia estava focado com a Iugoslávia, né, intermediado pela Itália, muito mais do que o problema com a Grécia. E eu apenas levantei este ponto porque durante todo o período em que Venizelos buscou
a paz nas fronteiras, ele manteve a sua política de não tocar nas demandas da população grega da Albânia, né. Então, dali é que se pode ter dentro do rol de insatisfações futuras contra Venizelos, né, eu acho que aqui nós podemos elencar que, muitos gregos ficaram insatisfeitos por ele não entrar também nessa discussão junto com a Itália. Ah, bom, então aqui, só para fechar essa questão da situação diplomática entre Itália e Iugoslávia, o embora a Itália preponderantemente mostrou à Iugoslávia que ela tomava, sim, decisões, a Iugoslávia acabou buscando negociações secretas com o Mussolini para que se estabelecesse, pedisse apoio à Itália que não mexesse nas suas fronteiras. O Mussolini ele fazia questão de deixar muito claro em que Itália tem poder, Mussolini também tem poder e que a Iugoslávia deveria pensar em olhar muito mais para o leste. E a Dalmácia, ou seja, onde é aquele trecho quase todo, metade o que nós chamamos da Croácia, não? O que ele chama de Dalmácia aqui, ele deveria ou estar independente ou ser de influência italiana. Eh, e que a Albânia ela, não deveria estar sob a zona de influência política de Belgrado, né. Então, consequentemente, aí a Iugoslávia acabou depois, no final, tendendo para vários outros acordos, o principal deles, que a história comenta, que ela se aproximou da Alemanha, mas antes disso ela se aproximou de Venizelos, e acaba assinando acordos com o Venizelos. E que acordos foram esses e por que se aproximaram de Venizelos? Bom, existia não só o interesse agora de procurar parceiros que também se incomodavam com a preponderância italiana na região. A Grécia era uma delas. Mas, principalmente, a Iugoslávia havia entendido que, pelo Adriático, ela não conseguiria alavancar sua economia. E habilmente, passando a entender a situação, o Venizelos passa a travar uma série de reuniões com a Iugoslávia, permitindo que o porto e a região de Salônica elas se caracterizassem, como zonas francas para a Iugoslávia. Existia todo um regramento dando uma série de privilégios sem prejudicar a soberania grega, porém tendo uma vantagem muito grande para a Grécia em termos agora de potencializar a troca econômica com esses países eslavos, né. Então, ou seja, Salônica, a partir dessa época com Venizelos, passou a ser uma região de extrema importância para a economia grega, né. Venizelos acabou aceitando algumas demandas iugoslavas que não prejudicaram, do contrário, né, parece que até fortaleceram, ah, os interesses dos recém-alocados refugiados no norte da Grécia. Esse obstáculo foi removido e em 17 de março de 1929, o protocolo grego-iugoslávio foi assinado em Genebra. É de se colocar aqui um ponto muito interessante, é que o Venizelos ele foi muito hábil, porque se a Iugoslávia estava com uma pendenga diplomática muito séria com a Itália, na mesma época o Venizelos assinava o acordo bilateral com a Itália. O que Venizelos temia era afastar a Iugoslávia. Então ele habilmente, através de uma série e percebendo como estava a relação diplomática da Iugoslávia, ele trouxe a Iugoslávia para a Grécia, então buscando um primeiro acordo efetivamente frutífero econômico para a Grécia. E isso bem na véspera da
da Grande Depressão, né? Bom, aqui temos com a Albânia, embora essas relações bilaterais eles permanecessem em bom nível, né, quer dizer, o bom nível aqui à época era ninguém fazia nada, ninguém tomava nenhuma ação, até mesmo para não levantar essa insatisfação de uma grande população grega que existia, pintado de azul ali no mapa que eu coloquei, não é? Esse era o reinado da Albânia à época, e a política de Venizelos foi: não vamos mexer nisso. Aqui eu entro agora com a questão de Chipre, né? Terminada a relação em que Venizelos se esforçou muito para trazer as relações, não só diplomáticas, não é, de fronteiras, mas principalmente comerciais com os Balcãs. O que paralelamente acontecia na Grécia e era de grande repercussão, embora o Venizelos evitasse se envolver, ele apenas acompanhava, era a questão cipriota. Então, a questão cipriota, aludida melhor, foi a região da Grécia que mais recebeu impacto da Grande Depressão. E foi por causa da Grande Depressão que o estupim do problema cipriota, da relação com os turcos, começa a partir daí. Bom, eu preferi, para que nós pudéssemos entender melhor a questão tão complicada de Chipre, eu preferi fazer uma revisão rápida da situação de Chipre antes de entrar a essa questão venizelista, não? Então, só relembrando um pouco, Chipre até 1878 ele estava nas mãos do cambaleante ou enfraquecido Império Otomano. E Chipre era um grande alvo ou objetivo de conquista dos russos à época. E para que a Inglaterra, que tinha vários outros interesses na região, não perdesse essa região, ele acaba fazendo vamos chamar assim, um bem bolado com o Império Otomano e protege militarmente Chipre em troca de alguma exploração econômica e administrativa da ilha, embora ele fizesse acreditar que Chipre estaria sobre a zona de governança otomana. Muito bem. Chega a Primeira Guerra e, imediatamente, a primeira ação que os ingleses fazem é quebrar o acordo e incorporar Chipre como território de colônia da Grã-Bretanha. Bom, a partir daí, Chipre ele passa a ser a ser usado como uma moeda por parte vamos chamar assim, do parlamento da própria Inglaterra, não? Para tentar trazer a Grécia para dentro da Primeira Guerra. Isso vocês estão lembrados, é uma plena revisão, mas é interessante lembrar disso para as consequências futuras. Então, ou seja, em 1915, a Grã-Bretanha oferece todo o território de Chipre a Constantino I, com a condição de que ele envie esforços ali na derrota do Segundo Reich alemão. E Constantino, ele recusa, ele abdica, ele diz: não quero Chipre. Termina a Primeira Guerra e Chipre passa a ser um item importantíssimo dentro do Tratado de Lausanne. Né? Em 1923, a Turquia solenemente aceita e reconhece a anexação de Chipre, que havia sido anunciado
pelo governo britânico em 5 de novembro de 1914 como território britânico, perfeito? Agora, o que é interessante, e olha que isto de novo o Venizelos, ele entra, o representante à época da assinatura e da discussão desse item era o Venizelos em 1923. E a Grécia era o único país que poderia recorrer da decisão com base no fato de que 4/5 da população à época era de gregos étnicos. E, mais uma vez, o Venizelos nada fez, não tocou no assunto, acreditando, certamente, né, o país estava falido, acreditando que era muito melhor Chipre estar nas mãos da Grã-Bretanha, já que a Turquia não fazia objeção, do que colocar Chipre no bolo da discussão territorial, numa situação em que a Grécia perdia a Trácia, perdia tudo, não? Perdia algumas ilhas e tudo mais. Então, este cenário acabou sendo estabelecido em 1923 com o Tratado da Conferência de Lausanne. Né? Bom, o fato é que, ao longo de 1900, ao longo do século XX, né, o Chipre escapou de todos os conflitos ali que foram gerados entre gregos e turcos, não é? Da guerra greco-turca, não sofreu também com essa questão da troca populacional, embora muitos gregos tivessem tomado a decisão de migrar para Chipre, né, voluntariamente, e, e durante esse período, os cipriotas turcos consistentemente se opunham a uma ideia que crescia dentro dos habitantes da ilha de união com a Grécia, né? A chamada Enos, certo? Bom, em 1925, então, a Grã-Bretanha declara Chipre como sendo colônia da coroa. Aqui embaixo eu até coloquei um pouco como era a caracterização de Chipre dentro da proteção britânica. Até a Primeira Guerra, ele era um protetorado britânico, embora pertencesse ao Império Otomano. De 1914 até 25, antes dessa declaração da Grã-Bretanha, ele era uma administração militar britânica. E os militares, então, embora não tendo abandonado a ilha, eles entregam a administração de Chipre à coroa britânica como uma colônia. E isto ficou de 1925 a 1960. Bom, e aqui começa um pouco a nossa história, perfeito? Uma vez passado Chipre a ser colônia da coroa, se instaura um governador, o Ronald Storrs, né? E em 1926 ele é instaurado pela coroa britânica porque ele era muito apreciador do helenismo. E os gregos simpatizaram muito com essa questão, acreditando que seria um grande passo para, no futuro, se consolidar a questão da união da administração britânica com a Grécia, né? Ou seja, que o sonho da Enosis, né, pudesse ser realizado. O problema é que Chipre atravessou de maneira muito pesada a crise de 29. Na verdade, Chipre atravessou a crise porque a Grã-Bretanha foi muito impactada pela crise de 29 e, consequentemente, a política das colônias também. E houve uma política econômica para as colônias que impactou bastante Chipre. A Assembleia Legislativa, no qual a colônia chamava representantes turcos, a sua maioria era de gregos, e dentro da Assembleia também existiam autoridades da Igreja Ortodoxa. Ela entrou em desacordo com as propostas da realeza britânica de se aumentar muito os impostos para poder suprir o problema da falta não só de dinheiro, né, para a administração pública. E, bom, o fato é que durante todo esse período aqui,
Esse sistema político que este governador, orientado pelo parlamento britânico, ele vinha impondo era um caminho para que esta ilha efetivamente tivesse uma condição em que todos seus habitantes pudessem, numa economia liberal, prosperar materialmente. Numa economia liberal, você tinha que arrecadar mais impostos em períodos não difíceis ou de crise, né? O que aconteceu foi algo inesperado para a coroa britânica. Em setembro de 1931, quando o governador britânico ele acaba vetando a decisão do Conselho Legislativo, que seria praticamente o parlamento, né, da ilha, de reter aumento dos impostos, não é? Para poder se suprir o déficit orçamentário da ilha, é, os deputados gregos eles reagiram já criando a primeira confusão, renunciando a seus cargos. A igreja entra deixando também os seus assentos parlamentares e começa a movimentar as massas, né, em Limassol, é, revivendo a questão da necessidade da ênosis, né? Tem até aqui o que o bispo Milonás acabou pregando: queremos viver livres sobre a Grécia, viva a liberdade. Então esse primeiro movimento ele acaba com a insatisfação mesmo do poder eclesiástico. Bom, esses desenvolvimentos aí fizeram com que os gregos da ilha praticamente em poucas semanas se revoltassem. A própria igreja organiza uma grande revolta, né? É, e o que acontece é que em 21 de outubro, segundo os jornais, cerca de 5.000 cidadãos ali da ilha, incluindo padres, estudantes, né, e pessoas de peso na cidade, passam a marchar nas ruas de Nicósia, né, cercam a casa do governo da coluna britânica e destroem, destroem praticamente a casa do governo, né, incendeiam. Isso vira notícia no mundo inteiro. O jornal Times ele descreve, não é, dessa forma que vocês estão vendo aqui escrito, certo? Eles saqueiam lojas e caminham em frente à mansão do governo ali, e a multidão incendeia a mansão do governo. O mundo praticamente, você não tem muita informação pictográfica a respeito desses acontecimentos, mas eu li alguns jornais e é muito interessante o que se fala, né? Essa aqui é uma das poucas fotografias ou imagens que à época os britânicos liberaram para mostrar o que acontecia na ilha. Esse movimento ele foi chamado pelos gregos de Oktovrianá, porque ele aconteceu em 21 de outubro, mas ele durou algumas semanas, eu acho que 15, eu acho que 15, 20 dias, e levou tanto tempo essa baderna dentro da ilha, porque as forças britânicas não conseguiram debelar o movimento. A coisa foi tão assim apaixonada que esse governo da colônia, para tentar amenizar, enquanto viessem esforços mesmo e desembarcassem na ilha e segurassem a população grega, ele, ele acabou baixando a bandeira da Grã-Bretanha ou a bandeira da colônia e levantado até bandeira grega para acalmar a população, não é? Bom, o, o fato é que a Octovrianá, ela gerou graves consequências, assim, para a história de Chipre, certo? O próprio governador ele foi acionado, ele teve que pedir auxílio. Alexandria era onde ficava grande parte das forças militares ali da Grã-Bretanha, então ele pediu destacamento das forças militares. Só com a chegada das forças militares britânicas, esses rebeldes puderam ser dispersados, houve o fim da revolta. Com muita diplomacia, os britânicos praticamente conseguiram evitar mortes, não é? Eu acho que apenas poucos morreram, não lembro, 4, 5, 6 pessoas, porém 3.359 foram presos, julgados, e 2.600 gregos foram condenados. Pagaram penas muito grandes,
prisão, e alguns bispos, ou melhor, as lideranças ortodoxas da ilha, eles foram exilados da ilha. A maioria deles foi morar, parece que em Jerusalém, não é? E tudo isto para que a colônia, ou melhor, o governo, ele pudesse restabelecer a segurança. Um dos atos que, pelo que eu lembre, o novo governo, porque o Ronald Storos acabou caindo, né, por conta disso, a Grécia até perdeu um helenófilo no governo da ilha, e um dos, uma das atitudes que a Grã-Bretanha fez foi criar uma força de vigilância formada só por turcos cipriotas, né? Putz, Sem a presença de gregos. meu Deus. Então, ou seja, é muito interessante se ver como a Octobrianá ela acabou, ao mesmo tempo, gerando a paixão da Ênosis, dos gregos cipriotas, que à época tinham uma população minoritária turco muito reduzida, né? Isso passou a dar um certo poder ao interesse turco da Turquia de Ataturk passar a voltar os olhos a essa ilha, né? E, bom, depois de 2 anos da Octobrianá, né, em 1933, e durante esse período, aliás, é importante se dizer, porque a ilha passou a ter, logo depois, uma grande ditadura através da nomeação de um novo governador chamado Richmond Palmer. Os gregos chamaram esse governo de palmerocratia, né, porque o sujeito era bem enérgico. Ele acabou adotando uma série, nós vamos ver depois, uma série de medidas para governar a ilha, praticamente até o começo da Segunda Guerra Mundial. E a população passou fome. A população, durante um bom período, e principalmente pela grande desordem e desestabilização do Conselho Parlamentar, né, digamos assim, do parlamento colonial que existia na ilha, pela falta de arrecadação agora de impostos, pela desestabilização da Igreja Ortodoxa na ilha, foi um dos piores momentos para a população da ilha, e isso tudo acontecendo dentro do governo Venizelos. E o que o Venizelos podia fazer aqui em termos de diplomacia? Verdadeiramente ele não podia fazer nada, porque, para azar do Venizelos, isto aconteceu em meio a um esforço enorme sobre-humano dele de tentar trazer a Turquia de volta para um tratado de amizade e estabelecimento de paz junto à Grécia. Então, Chipre, aos olhos de Venizelos, a essa época, era um problema do qual ele não queria tocar e deixava que o governo britânico efetivamente definisse a vida e o destino da população étnica da ilha, né? Ou seja, em poucos anos, a Grécia tinha na mão a ilha para ser recebida de graça através da proteção da Entente. Ela acabou entrando numa situação em que quase perde a ilha com a entrada da palmerocratia, né, que os gregos aqui definiram. Chipre, então, acaba iniciando um governo autocrático, né, e algumas das medidas que o Palmer ele toma, né, ele abole as eleições municipais, não é? Principalmente a nomeação de funcionários de vilas e governos distritais foi deixada para o governador da ilha, que era britânico. A divulgação de ideias sobre a Ênosis, o hasteamento de bandeiras e a reunião de mais de 5 pessoas foram totalmente proibidas, ou seja, a bandeira da Grécia não aparecia no país durante esse período. Houve uma séria censura nos jornais, e principalmente medidas implementadas, não é, visando suprimir o funcionamento da Igreja Ortodoxa e das organizações nacionalistas.
a igreja, ela praticamente ela vai se ver retornando depois que termina a Segunda Guerra Mundial. Então, para a ilha, este momento, a Octobrianá, que foi um fato que aconteceu no período de Venizelos, ela vai congelar a história da ilha até o final da Segunda Guerra Mundial. E a partir do final da Segunda Guerra Mundial é que aqueles eventos de Chipre que nós conhecemos, não? Bom, isso é questão de história futura, onde a igreja queria ir para um lado e o governo, o ditador da Grécia queria definir o destino de Chipre, isso tudo vai gerar aquele impacto, mas tudo começa efetivamente aí. Quem se interessar por ler mais, eu até tem algum material muito interessante aqui dessa época, né, o Chipre na década de 30, né, e é na década de 30, por exemplo, esse trabalho aqui do Alexis Rappas, ele mostra que foi na década de 30 que Chipre traça sua história, né, e da tentativa britânica de impor uma cultura cipriota homogênea, né, para uma população diversificada e totalmente dividida, né, já a partir daquela época. Ele comenta um pouco, bastante, né, de uma maneira muito mais profunda, isso que eu comentei para vocês, e foi nesse período que a identidade cipriota turco e cipriota grego se radicalizou, né, ou seja, se formou, se criou uma verdadeira separação, não, de caminhos, não é, de ideologias. Eles aqui pouco falam da igreja, mas a, a questão da igreja foi muito séria. Todos os bispos, representatividade, ela acabou retornando principalmente de Jerusalém, porque na época o governo da Grécia não quis nem se envolver com esse assunto e não viu com bons olhos a igreja, que também não sei se vocês sabem, a igreja de Chipre é um pouco, é uma sesmaria, né? Eu acho que até autocéfala com relação à igreja da Grécia. E, e de uma certa forma esses bispos não foram assim tão bem-vindos a cumprirem o exílio na Grécia. E eles foram principalmente para Jerusalém e ficaram em Jerusalém. E só no pós-guerra que esse exílio foi baixado e eles puderam voltar a Chipre. E daí tudo começa. Tem também esse material do The Journal Imperial, né, Commonwealth History, que é editado na Inglaterra, sobre a importância estratégica de Chipre e a perspectiva da união com a Grécia. Ele, ele conta bastante desse período de 1919 a 1931, só que isto aqui ele relata bastante o que era o esforço, o trabalho e o interesse da Grã-Bretanha. E é muito claro porque dá para se perceber que era assim que Venizelos pensava, né? Ou seja, Atenas entendeu que, dado o interesse estratégico de Londres em Chipre, uma solução favorável da questão estava inevitavelmente relacionada com a satisfação dos interesses estratégicos britânicos na região mais ampla do Mediterrâneo Oriental. Ou seja, né? É, a Grécia não tem que arranjar confusão com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha já decidiu, independente se Chipre é um país autônomo, se Chipre é da Turquia, se Chipre é da República Grega, lá vai sempre estar presente o braço militar da coroa britânica, da Grã-Bretanha, para proteger os interesses do Canal de Suez, do petróleo e tudo mais que tem naquela região. Então, Chipre não pode ser considerado como uma ilha no Egeu, né? Chipre, para o governo de Atenas, tinha que beijar a mão, efetivamente, da Grã-Bretanha. Então, aqui se fala bastante, e esse era o grande problema no qual, para uns, inteligentemente, Venizelos fez vista grossa. Para outros, Venizelos cometeu o mesmo erro que Constantino de não aceitar Chipre em troca daquela ajuda a Entente na Primeira Guerra Mundial. Bom, era isso
que efetivamente eu queria apresentar,